Então aqui a gente tem as funções do R para manipulação de string, e nós iremos ver as principais delas, e rapidamente, porque depois a gente vai ver já elas da mesma forma com a stringer. A gente tem, por exemplo, o nchar, que vai contar a quantidade de caracteres, então se eu tenho o meu nome lá, eu vou verificar que Giovanna tem 7 letras. O toLower, ele vai transformar todos os textos, todas as palavras em letras minúsculas. O toUpper, ele vai transformar tudo em maiúsculas, ignorando números e símbolos especiais. O substring, ou substr, ele faz a mesma coisa. Ele vai pegar a string x, a posição inicial no nine, e a posição final nfim, e vai fazer o corte de uma string, começando nessa posição do início e terminando nessa posição no final. Nós temos as funções de operação entre conjuntos, que é a união, intersecção, diferença e se são iguais. Isso é mais interessante para uma área mais bem específica estatística aplicada. Então, nós não iremos verificar muito, além de ver que, se nós temos a união desses valores, ele vai verificar quais estão presentes num e quais não estão presentes em outros. E assim por diante. O elemento que a gente já utilizou antes, que é o porcentagem in porcentagem, que vai ser um operador que vai verificar se tem esse elemento dentro do valor x, dentro do vetor, e vai retornar para nós verdadeiro ou falso. E por último, nós temos o sort, que é para ordenar o vetor de acordo com a forma de string, ou seja, se vai modificar alfabeticamente como vai ser essa posição dos vetores. O decreasing é para fazer decrescentemente ou crescentemente a ordenação. Por padrão, ela é ordenada crescentemente, e se a gente terminar aqui como true, ele vai fazer ao contrário. Aqui nós temos alguns códigos que a gente vai testar rapidamente. E depois a gente pode ver... vamos ver agora também já sobre o paste. O paste é uma das funções que ainda mesmo tendo equivalente no próprio stringer, é uma das únicas que continuam sendo muito utilizadas, porque ela é uma funcionalidade boa para concatenar textos que sejam simples. Pode ser esses textos, na verdade o paste ele aceita não somente string, como aceita também números. E vai transformar tudo numa string só. Mas é por isso que ele é tão bom, porque ele não se limita a somente um tipo de dados. Então, e o paste eu também já utilizei em outras aulas, então por isso que ele é interessante ser analisado. Ele tem 2 valores específicos dentro dele. Ele tem o argumento SEP, SEP, e o collapse. Eles não podem ser usados ao mesmo tempo, então a gente tem que ter certeza do qual que a gente está utilizando. Por padrão, ele vai fazer o SEP quando a gente tem mais de um vetor, e quando a gente tem um vetor só, ele vai usar o collapse. Porque é justamente isso que a gente utiliza eles. O SEP, ele vai transformar os dados juntos, então, por exemplo, vai pegar essa posição com essa posição com essa posição e vai transformar numa mesma posição naquele vetor final. E o collapse, ele vai pegar todo o vetor e vai transformar ele num vetor, num valor só. Então, tem certeza de qual que tu tá utilizando, qual que tu precisa utilizar. E o paste também tem o seu irmão, que é o paste zero, que é simplesmente uma forma de simplificar o paste, em vez de colocar a separação específica, porque o padrão é um espaço, aí ele vai fazer sem nenhum espaço. Então, agora sim, vamos ver esses comandos lá dentro do R. Então, primeiramente, a gente vai pegar um vetor de dados de strings, então a gente vai pegar todos os nomes dos funcionários. Então, aqui o nomes. A gente tem o desconhecido aqui, que a gente fez já a transformação. Se a gente pegar o nchar, a gente vai ver a quantidade de letras que tem em cada um dos nomes. O mais longo é o desconhecido. A gente tem o toLower, vai transformar tudo em minúsculo, como tá mostrando aqui. E o toUpper vai transformar tudo em maiúsculo. Se a gente quiser, dá para transformar de um para o outro também, mas assim também funciona pegando sem modificar os nomes. Mas se a gente quiser modificar o nome direto, a gente simplesmente coloca aqui, por exemplo, coloca nomes, recebe, toLower. E assim por diante. Se a gente quer pegar uma substring, que é da posição 1 à posição 2, ou seja, se a gente quer pegar somente os 2 primeiros caracteres de cada um dos nomes, então AN, BR, FE, GU, desconhecido e assim por diante. A substring, nós também podemos utilizar isso para pegar os 2 últimos. As últimas 2 posições a gente acessaria com a quantidade total de caracteres que tem no nome, menos 1, até o total de número de caracteres. Então, por exemplo, se a gente tem aqui o Ana, ele vai ter a posição 1, 2 e 3. Então, a gente vai pegar a substring do posição 2, que vai ser, o nchar vai ser 3, vai virar 2. E daí a gente vai pegar do 2 até o 3. Então, é assim que funciona para pegar as últimas posições. Porque nem todas são a mesma quantidade. Como o Ana tem 3 e o desconhecido tem 12. Então, se a gente fosse pegar por Ana na posição 12, não existiria. Teria um grande problema nisso. A gente vai criar aqui agora um outro só para verificar as operações que eu comentei antes. Então, se a gente vai pegar o nomes 2 como somente algum dos nomes. Então, o nomes 2, ele tá pegando o Bruno, Carla, Daniel e Eduarda.
pra gente fazer as operações aqui. Se a gente for pegar o union, deixa eu pegar aqui direto, de todos, ele vai ser igual ao nomes, porque ele tem todos os valores do nomes, e o nomes 2 ele não vai acrescentar nada nessa operação de união. Mas se, por exemplo, a gente pegar o nomes menos 1, ou seja, sem o primeiro nome, a gente vai ver que a gente não tem Ana. Então, se a gente fazer a união desses dois, na verdade, o segundo também não tem Ana, então vai ser só com o Bruno. Mas se a gente pegar, por exemplo, com o que a gente tem no nome 2, que é, por exemplo, a Carla, a gente pode ver que ele vai adicionar a Carla aqui no final, porque ele pegou a união, pegou o valor do nomes 2, e não do nomes original. Intersecção, ele vai ver quais são os valores que são iguais em um e outro. Então, por exemplo, se a gente tem direto só nomes e nomes 2, a gente vai ter todos os valores que tem no nome 2. E se a gente dizer que o primeiro não tem o segundo nome, que é o Bruno, a gente vai ver que a intersecção vai ser somente Carla, Daniel e Eduardo. Pegar a diferença entre os dois é pegar todos os que tem em nomes, menos os que tem em nomes 2. Então a gente vai pegar todo o restante. Ana, Felipe, Gustavo e assim por diante. E se a gente trocar de posição, fazer todos que existem no nomes 2, mas não existem no nomes, a gente vai pegar alguma coisa vazia. Porque todos que existem em nomes 2 estão em nomes. Por isso que esse aqui é importante a ordem. Os outros, geralmente não importa a ordem, a não ser se você importa a ordem que está no seu próprio vetor. Idêntico. Ele vai verificar se os dois são idênticos. Isso aqui é falso. E se a gente tiver os dois como nomes, ele vai dizer que isso aqui realmente os dois são idênticos. É o mais simples deles. Agora, eu quero verificar se a Ana está dentro desse dataset de nomes. Então, eu vou utilizar o win para verificar. E ele vai retornar que sim, a Ana está. E se eu escrever Ana com minúsculo, ele vai verificar se a Ana está dentro ou não? Ele vai dizer que é falso, porque não existe nenhuma Ana dentro desse dataset, porque a Ana aqui é com maiúsculo, aqui é com minúsculo. A gente vai tratar isso com strings para ver como fazer isso funcionar, para verificar sempre que tem Ana, seja maiúsculo ou seja minúsculo. Aqui o sort, então vamos. O único que vai mudar é o desconhecido, porque ele é o único que não estava em ordem alfabética, vem logo após o Daniel. E se a gente fizer ao contrário, fazer ele de forma decrescente, vai começar com o Lucas e vai até a Ana. Agora o paste, nós temos, se eu quero fazer com colapse de todos os nomes, então, por exemplo, nomes paste com colapse, a gente vai ter todos os nomes agora aqui. Ana, Bruno, Cara, Daniel e assim por diante. Se a gente for utilizar a separação, eu tenho que pegar dois vetores diferentes, então eu peguei o vetor do nome e peguei o vetor que é do departamento. E vou colocar, é a Ana de TI, é a Ana de marketing, e assim por diante. Então aqui o nomes depth, com paste normal, colocando separação de, a gente vai ter esses valores assim. Se a gente for colocar sem a separação mesmo, a gente vai ver que ele vai ficar somente com um espaço entre os dois. Então aqui nomes depth, só fica espaço entre eles. E se a gente for fazer com paste zero, nós iremos ter nada entre eles. Ou seja, ele vai ficar tudo unido. Assim, dessa forma. O Eduardo espaço aqui é porque ele próprio tinha um espaço no Eduarda ou no marketing. E isso é uma outra forma que a string seria tratada de forma diferente. Então, isso tem que tomar cuidado na hora de fazer as transformações. Assim como aqui o sem departamento tem ainda um espaço, porque o sem departamento era um valor só. Então, agora vamos ir para a biblioteca Stringer, em que ela vai ter as mesmas funções que a gente viu agora e mais algumas extras que são muito importantes para a gente fazer algumas análises específicas. Então, a biblioteca Stringer, além de ter essas análises específicas, ela tem um padrão e ajuda a gente a decorar mais fácil quais são os nomes delas, em que todas vão começar com str barra. Então, por isso é mais fácil até de procurar o nome das funções que a gente quer. Com exceção do Word, que a gente vai ver depois, e eu não sei por que ela é diferente. Então, str length, a gente vai ver qual que é o length da str, qual que é o tamanho. É equivalente ao inchar. Str to lower, então eu vou transformar tudo em minúsculo. Str to upper, transformar tudo em maiúsculo. Str to title, todas as primeiras letras vai ser maiúscula. Isso é uma novidade que é interessante. O str pad, ele vai adicionar a quantidade de espaços necessários numa posição que a gente definir para que uma string tenha um tamanho específico. Então, por exemplo, se o meu nome tem mais letras do que o nome de vocês, quer dizer que a gente vai ficar com um tamanho diferente. Se a gente quer que o tamanho seja igual, para fazer alguma análise, a gente utiliza esse strpad. O str_trim, ele faz basicamente o contrário do pad, então ele vai remover espaços ao redor, e todos vão virar somente um. Então, se tem espaço antes ou espaço depois, como a gente viu ali com o marketing, a gente utiliza, ou com a Eduardo, a gente utiliza str_trim, e ele vai transformar tudo só no valor mesmo. O str_squish, ele vai remover todo espaço extra, então se tu tiver 3 espaços em algum lugar, ele vai transformar num só.
E é basicamente isso que ele vai fazer. O Word, ele vai separar o valor do vetor em palavras de acordo com o espaço que existe entre essas posições, e tu vai passar qual que é o número da palavra que tu quer, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, e assim por diante. Pode ser também um valor negativo, então começando por trás, menos um, menos dois, menos três, vai começar com as últimas posições. Outras funções. strc é o equivalente ao paste zero. Ele vai unir os dados numa string só. strsub é o mesmo do substring, em que a gente vai ver todas as posições. A gente tem o strextract, então ele vai extrair do x, do vetor, esse valor aqui. A gente já vai ver o que é um regex. Não, eu vou comentar agora. Um regex é uma expressão regular. Regular expression. E essas expressões regex são interessantes porque ela basicamente está definindo que vai ter um padrão. E a gente vai ver alguns exemplos sobre isso. Então, o strextract, ele vai extrair o regex, que foi encontrado no x, ou se não tiver encontrado em x, ele vai extrair um NA. O strdetect é similar com isso, mas se for encontrado, ele vai retornar true, ou se não, vai se tornar falso. E o which, ele vai retornar, se encontrar o regex, como vai encontrar o índice nesse vetor, ou ele vai, se não encontrar, não vai adicionar nesse vetor. Então, esses três, eles têm basicamente a mesma função. Eles são usados como equivalentes, só que cada um deles tem um formato diferente de retorno. O strextract_all é porque ele vai retornar todas as vezes que um regex foi encontrado numa posição de x. Então, por exemplo, a gente vai ver depois esses exemplos. strreplace, ele vai substituir se for encontrado um regex, ele vai substituir pela substituição na própria x, na primeira posição que ele for encontrado. O strall, ele vai substituir a substituição em regex por todas as vezes que ele for encontrado naquela palavra. E o strsplit, ele vai separar, de acordo com uma separação que a gente vai passar, a palavra ou o vetor x. Se o simplify for falso, ele vai transformar tudo numa lista, e se isso for verdadeiro, ele vai transformar numa matriz. Então, agora sim, vamos ver como fazer isso no próprio UI. Aqui então, são várias funções, vários formatos, e depois, como vocês viram, já é os exercícios e acaba a aula. Desculpa pelo som externo, agora começou a chover, então é possível que tenha algum barulho a mais que o normal. Se tiver alguma dúvida do que eu falei, alguma coisa similar, é só chamar, ou eu vou colocar na edição do vídeo. Então, funções equivalentes que a gente tinha com o stringer. O stringer tá dentro da tidyverse, então a gente não precisa necessariamente carregar, mas aqui carregar só por ter o nome do stringer mesmo. Todos os nomes vão receber o nome dos funcionários, e a gente vai trabalhar com nomes novamente. Então, pegar o tamanho dos nomes é igual a antes, o toLower é igual, o toUpper também é igual, mas o toTitle, ele vai deixar tudo só a primeira letra maiúscula. strpad. Então, por exemplo, eu sei que a Ana tem só 3 posições, o Bruno tem 5, mas eu quero que todos tenham pelo menos 10 posições. Então, a gente faz o strpad, e se a gente for rodar agora o nomes, a gente vai ver que eles têm um espaço branco antes. Se a gente querer colocar depois, a gente pode colocar position, acho que é o nome. Não, não é position. Tem um atributo que a gente pode mudar. Deixa eu ver se é aquele ali, pet. Não. Isso aqui, o pet, se vocês mudarem, por exemplo, ele vai criar com ponto. Ele vai fazer tudo ponto antes, tudo ponto depois. Então, por exemplo, aqui. Ué. Deveria fazer, mas tá fazendo como se fosse espaço. Deixa eu ver se assim vai funcionar. Agora eu não me lembro qual que é o formato correto pra fazer essa situação, mas depois dá pra procurar e dar uma olhada. Então, se a gente tiver o nome string, ele vai tirar todos os espaços que a gente tinha, os que tem antes e os que tem depois. Então, vê aqui o nomes, ele tirou o espaço de volta. E o str_squish, ele vai tirar todos os valores que existem no meio. Mas como a gente tem somente os números únicos aqui, eu criei um exemplo para mostrar para vocês. Então, se a gente tiver aqui no nomes um Carla Silva... Opa! Claro, vocês vão ver aqui que tem vários espaços. E se a gente fizer Vou fazer aqui o pad também, só para mostrar. O squish, ele vai tirar todos os espaços. Não importa se está antes, está depois, ele vai transformar todos que estão antes, simplesmente tirar. E o que está no meio, ele vai transformar em somente um. Que é muito interessante para essas análises, parecido com isso de ter vários espaços entre um nome. E aqui o str concatenar, então a gente concatenar de novo o nome dos departamentos com colapsar todos eles com uma vírgula. A gente pode ver aqui os nomes dos departamentos. A gente vai ter... na verdade, o nome débito que a gente tinha feito antes, que ele tá aqui,
que era Ana Marketing, Bruno TI, ele tinha tudo separado, então aqui a gente colocou um colapso, ficam todos juntos, colocando a vírgula. E aqui a gente consegue pegar, por exemplo, com um positivo, pode pegar a primeira pessoa, que é a Ana Marketing, e se a gente for pegar o último, ele vai pegar somente o Helena Marketing. Então, essa é uma forma de utilizar o Word para pegar qual é a palavra específica que a gente quer. Só que, como vocês podem ver aqui, ele separa pelo espaço. Então, aqui o Ana Marketing, ele ficou com uma vírgula. E isso não é necessariamente o que a gente quer. Por isso que existe o str split, que a gente vai ver depois. Agora, nós vamos ver o equivalente do substr ou substring, que para a biblioteca stringer é str_sub. Então, ela funciona de um jeito bem equivalente, bem parecido, só que ela também tem algumas funcionalidades diferentes. Como, por exemplo, se a gente fizer um str sub com 1, 2, vai pegar somente as duas primeiras, como a gente já tinha feito antes. Se pegar do -2 ao -1, ele vai pegar as últimas duas. Então, a diferença é que antes a gente tinha que calcular o tamanho para saber, porque ele não funcionava com números negativos. Já agora o str sub do stringer, ele funciona também com números... funciona com os números negativos, então fica um pouco mais simples de fazer. A gente só precisa colocar qual que é a posição. Então, a gente tem a penúltima, que é a -2, até a última, que é a -1. Então, assim, ela fica um pouco mais simples de como fazer. Mas tem que tomar cuidado que não dá pra fazer -1 a -2, porque isso aqui vai dar incorreto por causa que ele vai tentar fazer ao contrário. E daí vai retornar nada. Então, tem que fazer da ordem que a gente quer. Que a gente quer a penúltima e a última. Então, tem que ser a penúltima primeiro e depois a última. É tudo na ordem específica da esquerda pra direita. str sub a gente também pode fazer para receber algum valor. Como, por exemplo, se eu quero acrescentar alguma coisa nas duas primeiras posições e eu colocar o oi, então, no nomes, vocês vão ver agora se colocar o nomes, que as duas primeiras de todos está escrito como oi. Então, ela pode fazer essa substituição. E se a gente fizer do 2 ao 1, vai fazer, na verdade, ela acrescenta duas posições dentro. Então, por exemplo, aqui a gente tem um oi aqui dentro que foi acrescentado da posição 2 até a posição 1. Então, isso fica um pouco confuso, mas é porque ele tá... Quando a gente faz o contrário, a gente coloca a primeira posição, a segunda posição e depois a primeira, ele vai acrescentar alguma coisa. E se a gente coloca na ordem certa, ele vai substituir. Tem que fazer algumas análises melhor para realmente entender como isso funciona, mas são funcionalidades que a gente pode querer utilizar em algum momento. Agora eu vou retornar de volta com nomes, porque a gente quer utilizar esse nome aqui completo. Ele vai estar voltando normal agora. E para fazer o extract. E agora vai ser um pouco mais complexo, porque a gente vai analisar cada uma dessas de uma funcionalidade diferente que tem aqui embaixo. Então, se a gente quiser extrair todas as letras As que nós temos nos nomes, então aqui o extract ele vai retirar todas as vezes que ele aparecer. Só que ele só vai aparecer uma vez para cada palavra. Então, como a gente tem aqui nos nomes, Ana, Bruna não tem nenhuma, então apareceu NA, Carla tem 2A, mas aqui só apareceu 1, e assim por diante. E assim por diante. E se a gente for fazer o extract all, ele vai tirar todos, então ele cria uma lista. Então, por exemplo, aqui a Ana apareceu somente com um A minúsculo, mas a Carla tem 2A minúsculo. Então ele faz uma lista para cada uma das posições que tem com essa letra, ou esse valor. O str detect, ele vai dizer se é true ou false, se tem a letra A ou não, em qualquer posição. Então, isso que ele tá fazendo aqui, retornando para nós. E o which, ele vai retornar qual que é os índices que tem. Então, tem no índice 1, tem no índice 3, no 4, no 5, não tem no 6. Então, é basicamente isso que ele vai fazer. Ele vai retornar somente os índices em que isso acontece. Ambos dependem de como quer fazer, mas, por exemplo, se você estiver fazendo algum laço for, ou algum laço if, ou qualquer uma das outras aplicações da biblioteca Dipler, você consegue utilizar esse formato para acessar somente as posições em que existe esse detect, de uma forma ou de outra, porque aqui vai verificar se é true ou false, então se for true, vai fazer aquilo que está mandando, e esse aqui ele vai acessar somente naquelas posições, então também vai acontecer da mesma forma. Então, ambos funcionam, depende de qual que você prefere mais utilizar. E uma outra forma que a gente pode ter para ter certeza que todas as palavras que estavam aparecendo tinham A ou não é o strview. Então, aqui ele vai sinalizar para nós onde tem cada uma dessas posições. Ele vai destacar para nós onde tem essas letras. A gente pode substituir por qualquer um dos outros. Por exemplo, se a gente substituir pelo A maiúsculo aqui, a gente vai ver que só o primeiro vai estar marcado. Então, o strview ele vai ser justamente só para marcar, sinalizar para nós no vetor de nomes onde que estão essas posições.